A família como vai? A de Andréia, cheia de altos e baixos, segue constante em renovação diária. Convívio familiar é o tema do Vida que chega na sua casa a partir de agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde feita com muito carinho para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo e compartilhando a bancada comigo hoje, ele, Dr. Júlio Caser. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elaine, um prazer imenso, estar aqui mais uma vez na rede da saúde, essa rede que se espalha pelo Brasil assim de forma astronômica, para dizer assim, viu, Elaine? Que alegria imensa a gente poder chegar nas casas e compartilhar com as famílias um tema tão importante como esse de hoje. Verdade, doutor. O nosso tema de hoje é o seguinte: como manter um bom convívio familiar? Falando nisso, tem tudo, pense bem, tem tudo a ver com saúde, sim, né, doutor? Eu já quero que o doutor coloque pra gente aqui como é que tá aí a questão da saúde, um balanço em forma e de geral, principalmente falando de hoje das famílias, doutora. Tânia, eu trago uma atualização importante, inclusive com a questão dos problemas mentais relacionados à disfunção familiar, à desorganização familiar. A gente observa agora a família do século XXI, as famílias, novas estruturações de famílias que vêm de forma positiva, quebrando alguns paradigmas, porém a gente observa também que existem desestruturações acontecendo. Famílias que não se entendem, pessoas que não estão se comunicando dentro da sua própria casa, que convivem na mesma casa e não se falam. E isso, os estudiosos têm observado que está gerando na população em geral adoecimentos. E os principais adoecimentos mentais, como por exemplo a depressão, a própria ansiedade, a dependência de substâncias. E aí a gente vai pensar no caso, aumentou-se o número no caso de substâncias como maconha, cocaína, crack, no caso do álcool, o abuso de álcool, quando eu me entristeço e logo vou descontar na bebida. Então assim, é causa-consequência. Essas famílias a gente precisa de uma certa forma observar como que elas estão convivendo hoje, para que a gente possa ter no futuro melhor estrutura familiar. Família desestruturada são pessoas desestruturadas no futuro. E são pessoas doentes. Exatamente. Infelizmente, né, doutor? De uma forma diferente, mas sim. Programa Vida Saudável. Doutor, então eu quero começar pelas perguntas que eu tenho aqui, doutor. A gente falando de família, que é a nossa comunidade, né, doutor? Quais são os problemas que as famílias estão passando hoje, estão enfrentando hoje, doutor? Então, nós observamos hoje, Elaine, que as famílias se reestruturaram, mudaram suas conformações, de acordo com o século. Só que nós observamos o seguinte: às vezes, por exemplo, a ausência talvez de membros importantes na família, como por exemplo, uma família onde que o pai, aconteceu uma separação e o pai foi embora, ou por exemplo a mãe, o filho está sendo criado com o pai, a mãe foi embora, ou o filho sendo criado com avós também, ou por exemplo, talvez o filho que não tem um suporte dos pais, a gente vai observar que esses indivíduos, não que seja uma fatalidade ou não que seja uma causa-consequência, mas a gente observa, quando faz um estudo, que esses indivíduos eles acabam no futuro refletindo, essa história acaba refletindo na vida deles, com relação ao que eles planejam fazer, inclusive porque é importante a gente pensar o seguinte, o pilar fundamental. Eu, como, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou crescendo dentro de uma casa, eu preciso ter exemplos, eu preciso copiar. Quando eu era criança e adolescente, eu copio o exemplo. E aí, se eu não tenho, por exemplo, os principais exemplos da minha estrutura, os pilares, consequentemente, eu fico sem rumo, fico sem chão. E aí fica fácil, de repente, para as pessoas que estão lá fora, para as influências, vamos dizer assim, trazer para os maus convívios. E aí nós vamos ver, por exemplo, a questão da droga, da drogadição. Nós vamos ver, por exemplo, meninas, que estão, no caso, ficando mães muito jovens. Tudo bem que antigamente nós tínhamos isso, nós sabemos que as mães... Mas era diferente. Não tem como não colocar que era diferente, eram outros tempos. A gente está falando do século XXI e tudo que isso trouxe
né, nesses decorreres de todos esses anos até agora. E que é isso que está adoecendo as famílias, né, doutora? É isso que está ocasionando. Porque a gente somos o futuro. Exatamente. Esse é o problema, né? É preciso entender. E aí o que acontece que nós temos observado também, Elaine, assim, por exemplo, os idosos, né, que têm adoecido tanto psicologicamente como fisicamente, quando existe a desestruturação familiar, seja, por exemplo, a saída de um filho, ou um filho que fica adoecido, ou um filho que entra no mundo da dependência química, né, alguma coisa do tipo. Os adolescentes, como eu falei também, que não tem esse suporte aí, por exemplo, a gente vê lesões, autolesões, adolescentes se lesionando e não sabe por que as causas. E a falta da família ali nesse momento é o que realmente causa, porque Exato. Você não observa, não tem ali a pessoa de apoio. Exato. Se perdeu isso. Doutor, o que é necessário para uma boa convivência familiar? Eu acredito que primeiro a gente precisa entender, no caso, o que é família, né? O que é família? Como é que é essa conformação dessa família? Como é que eu posso conviver de forma harmônica dentro da minha casa? Porque tem a música inclusive, né? A família é muito unida, né? Dessa forma. A gente inclusive fala que o exemplo da família margarina, que é aquele comerciais que fala de leite, né? A gente fala família feliz, bonita. Ela está ali no comercial. Mas na realidade, né, as famílias que nós temos, e vamos olhar as famílias brasileiras, é muito diferente daquilo que nós estamos ali, que nós vemos. Né? Falta alimento, falta amor, falta muitas vezes entendimento. É o trabalho que muitas vezes aumenta a carga horária de trabalho, que às vezes faz com que as pessoas não se convivam, né? Até as tecnologias, a vinda, por exemplo, da internet, dos celulares, onde as pessoas não se comunicam como nós estamos comunicando aqui no estúdio, por exemplo, estamos se comunicando por vídeo, por celulares. Então isso acaba desestruturando esses convívios, e aí perde essa boa convivência. Quando eu penso ao contrário, né, quando eu mudo, aí eu descubro a boa convivência das famílias. Doutor, tem pessoas que preferem viver sozinho, né? Muitas pessoas escolhem isso, a gente até colocou no início do programa, tem pessoas que escolhem não ter filhos, às vezes adotam os pets. E doutor, qual é a importância de viver com outras pessoas, de conviver com outras pessoas? A gente precisa das outras pessoas para conviver. Não se concebe, Elaine, você não, na realidade, não posso nem dizer que você não se concebe, você não consegue viver sem a presença de outras pessoas. Talvez não que você a identifique como família, mas como comunidade. Né? E comunidade, parece que a gente entende, né, que comunidade é aquele meu vizinho que está ali mais próximo de mim. Na realidade, não. Como diz o nome, comum unidade. Comunidade vem de comum unidade. Ou seja, essa comunidade, por exemplo, ela está ali, daquela pessoa que de repente vem trazer, do entregador da internet, que vem me trazer, por exemplo, uma pizza que eu pedi. Né? A mulher que atende meu telefone quando eu tenho uma dificuldade porque meu telefone não está funcionando. É a empresa de energia elétrica que me dá ajuda, e aquele rapaz, aquele trabalhador que vem ligar minha luz porque talvez um raio que cortou minha energia. Né? Eu preciso pagar uma conta, é a senhora que vai lá, está lá no balcão do lugar, que recebe a minha conta e paga a minha conta. Então, eu preciso de convivência. Você não consegue viver numa redoma, num ovo, vamos dizer assim, sem ter todo esse suporte, né, sobre toda essa estrutura que está ali. E aí, claro que a gente está falando também, a gente abre, né, a visão para a questão de sociedade. Elaine, olha que interessante, a gente discutiu isso esses dias agora, em sala de aula. Conviver em sociedade, na realidade, você paga um preço. A gente pensa que não, que é só nascer e está tudo certo. Não, você paga um preço. A gente paga um valor importante. E não falo valor financeiro somente. Eu falo o valor de estar, o ato de estar. Então, ninguém fica isolado no mundo. Não existe isso, não existe essa possibilidade. A gente pode optar por alguns minutos estar isolado, mas isolado 100% não. Já viu a experiência, já fez a experiência de ficar em casa com a luz apagada e silêncio total? Como é que é? A gente não consegue. Eu vou até complementar com o doutor aqui hoje. Eu li uma certa frase que eu estou com ela aqui. Você sabia que seu nascimento foi através de outros, seus primeiros banhos foram através de outros, seu nome foi dado por outros, você foi educado por outros. Sua renda, ainda que indiferentemente por meio do seu trabalho, vem por outros. Se você quer se divertir ou fazer uma viagem, vai a um show, cinema, teatro, restaurante, estádio, são outros que te servirão.
Quando você adoece, é cuidado por outros. O respeito se é dado por outros. Então, até na hora de você partir, você é cuidado e enterrado por outros. Exatamente. Não tem. E isso a gente pode dizer, mas as pessoas vão dizer assim, mas não é família. Mas aí a gente vê que tem uma extensão da nossa família aí, né? Às vezes a gente até, hoje em dia a gente fala, né, para um colega nosso de trabalho, nossa, você é como uma família para mim, e realmente, às vezes a gente acaba estendendo os nossos laços familiares além da nossa família, né? Sim, doutor, eu acho que está na hora, né, de tornarmos aí mais amorosos, mais cuidadosos, principalmente com os outros. E se não por outro, imagina pela nossa família, que é a nossa base, é o nosso pilar. Ainda é mais importante ainda, né, doutor? Exato. Dando sequência, doutor, é possível evitar aí os conflitos familiares? Como fazer isso? Tem um caminho? Lembra que a gente já falou muitas vezes aqui no programa da questão da resiliência, né? A gente poder entender, saber que família a gente não escolhe, a gente acaba tendo, a gente nasce naquele ambiente e a gente também não pode desprezar esse ambiente, as pessoas que estão lá. Eu posso dizer, por exemplo, um exemplo, né, simples assim, a minha mãe pode ser dependente de drogas, mas ela vai continuar sendo minha mãe. O meu pai, ele pode ser o alcoólatra, mas ele vai continuar sendo meu pai, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. O meu irmão, ele pode, sei lá, não querer gostar de mim, mas ele continua sendo meu irmão, ele é do mesmo DNA. Por mais que a gente se separe, mas aí quando for fazer análise genética, tá lá, existe um código que bate, que diz que eu e ele nós somos família. E isso a gente precisa entender, que às vezes as discussões políticas, as discussões religiosas, as discussões quer que sejam elas, entendeu? Elas são findáveis, elas têm um tempo. E depois fica realmente o nosso convívio, o nosso apego, né? E aí o mais importante também, quando a gente tem um grande apego familiar, que nem você falou, até na hora da morte, né? É muito triste, talvez, por mais que a gente esteja falecido já, né, ali no caixão, mas você de repente está sozinho, né? Você olhar e não tem ninguém para te de repente dizer, poxa, por mais que seja, né, uma pessoa que foi bagunçada na vida, mas ele vai deixar saudade. Isso é importante, a gente precisa ter motivo para a gente poder viver, entendeu, Elaine? E eu acredito que a gente precisa, entender o conflito, mas saber que o conflito ele tem que ser temporal, ele não pode ser continuado. As famílias elas precisam voltar a ser famílias. As pessoas precisam sentar de novo na mesa, poder almoçar juntos, né? Elas precisam compartilhar as coisas boas e ruins. Elas precisam se entender, ter o respeito. É preciso conversar. Exato. A gente sabe que, né, a bênção, por exemplo, que é uma coisa tão sagrada, tão legal, é válido, né? Hoje, por exemplo, eu tenho meu pai, graças a Deus minha mãe vive, e pedir a bênção para ele é muito legal. Assim para mim é um prazer poder pedir bênção, até porque a resposta é Deus te abençoe. Exato. E você abençoar seu filho também. Mas doutor Júlio, eu não sou religioso, não tem problema. Sei lá. Você deseja o bem para a pessoa. Deseja o bem, vai em frente, né? Isso é importante, né? Com certeza. O que distancia, qual é doutor, o que é o distanciamento familiar hoje? E por que ele acontece? Então, a gente está vendo que é exatamente isso. O distanciamento familiar, na realidade, é consequência dessas ações todas que estão acontecendo, né? O distanciamento é quando você deixa de se aproximar da sua família por várias situações. Quer seja um trabalho que te tira o tempo de estar, conviver com a tua família. Quer ser, por exemplo, o teu estudo, né, que você prioriza. E claro, esse programa não quer, né, para você, de repente, deixar de estudar e ficar vivendo só em família. Não. Né? A gente precisa ponderar essa situação. O trabalho, como nós acabamos de falar, e às vezes a gente olha lugares assim que as pessoas... a vida é tão frenética que realmente o tempo é muito curto, né? O tempo de convivência é muito curto. E as pessoas vão se distanciando. Existe o distanciamento familiar, por exemplo, dos próprios pais. A síndrome do ninho vazio. Quando, por exemplo, o pai e a mãe, os filhos vão crescer, vão criar asas, eles vão embora. Isso é fato. Os filhos não vão ficar ali nos braços dos pais pro resto da vida. É muito difícil, né? E aí é preciso entender esse distanciamento. Mas também é preciso entender a reaproximação. Tem que ter a reaproximação também. Não só o distanciamento, não é válido. Somente isso não. Tem que ter a reaproximação. Aquela velha frase que o tempo, ele tem tempo, mas quem faz o tempo somos nós.
Assim como a gente consegue marcar na agenda para ir visitar um cliente, para fazer aí um tempo, tirar um tempo, a gente também pode marcar esse mesmo tempo para ficar com a família. Exatamente. É diferente. A primeira pergunta que eu tenho aqui, doutor, é a seguinte: briguei com meu pai faz muitos anos e acabei cortando aí os laços e não nos falamos mais. Hoje eu vivo com uma saúde mental muito melhor que antes, porque às vezes é necessário cortar relações com a família, doutor. Quem mandou aqui foi a Luciane, de Minas Gerais. Bacana. Olha só, é importante entender que ela acaba de comentar que ela brigou com o pai dela, ela não conversa com o pai dela, mas ela se sente bem com relação a isso. Sim. É preciso entender, as discussões e as brigas, elas não acontecem por acaso, e tem um motivo. Se ela, no caso, aconteceu, talvez para ela está sendo, nesse momento ela falou que se beneficia com a separação do pai. Quer ser os motivos, às vezes a gente tenta forçar esse reencontro, esse reatar de amizade, né? Mas às vezes, Elaine, a situação é tão ruim que as pessoas preferem ficar melhor. Cada um escolhe a sua vida e decide a sua vida da melhor forma possível. A gente não tem esse direito de intervir na vida das pessoas. Agora, é claro que quando também, se a gente descobre qual é o fato, aquilo que está causando o problema, e a gente pode, ter a possibilidade de nos reaproximarmos e talvez, quem sabe, se perdoar mutuamente, se desculpar por alguma coisa, isso é muito válido. Porque talvez para ela tá bem, mas quem sabe o pai dela, como é que tá? Qual é o sentimento dele? Exato. Porque ele é um pai, né? Exato. A gente, como fala, não podemos intervir, mas saber assim, a causa da briga e do porquê, né? Esperamos sim, tá, Luciane, que eu toque seu coração. Exatamente. E se você não quer falar com seu pai, procure saber como é que ele está com tudo isso. Exato. Tem esse lado. Segunda pergunta que eu tenho, doutor. Devido aí a oportunidades melhores de trabalho, vim para Sinop, mas confesso que sofro muito por ficar longe dos meus pais. Como lidar com a distância da família, doutor? Quem mandou foi o Manuel, aqui do Sinop. Beleza, um abraço especial ao pessoal de Sinop e toda a região do Mato Grosso. A gente tem que pensar, na realidade, Elaine, assim, essa situação que ele acabou de dizer. Ele teve um trabalho que ele, por necessidade de trabalho, ele decidiu ir para Sinop, morar lá, né? E aí acabou saindo do próximo dos pais. Precisa colocar na balança, verificar realmente o seguinte: não, eu me sinto bem, eu sei que de repente me dá saudade dos meus pais, mas eu preciso ir para esse trabalho. Então, beleza. A cada certo tempo você vai ter que se programar para fazer um passeio, uma ida à casa dos seus pais. Hoje, né, a gente vê que o Brasil ele se comunica, quer seja por via terrestre, por carro, ou via aérea, por avião. Às vezes tem lugares difíceis, longe, nós não sabemos de onde ele veio, né, de que lugar que é. Mas às vezes, por exemplo, o avião não chega até esse lugar, então às vezes demora muito, né? Mas precisa ter uma programação para isso. Não, a saudade está muito grande, está imensa, eu realmente não consigo ficar longe dos meus pais, eu preciso voltar. Aí você de repente precisa ponderar. Talvez lá no lugar que você está morando com seus pais, o salário é um pouquinho mais baixo, você encontra trabalho, mas é um pouquinho mais baixo, mas você está feliz ganhando menos. Então, seja feliz dessa forma. As pessoas, elas têm esse direito de escolha, precisam escolher e definir o que é melhor para elas, né? E aí, Elaine, é importante a gente sempre deixar uma coisa clara para nossos ouvintes, nossos espectadores hoje, que é o seguinte: os conselhos, eles não devem ser dados. Devem ser, por exemplo, mostrado vários caminhos, como por exemplo esse nosso amigo pediu uma orientação. Mas não vale dar o conselho, a gente não pode de repente intervir ou influenciar, mas sim deixar que a pessoa decida, e ela vai se decidir de forma muito melhor, né? Melhor do que a gente de repente aconselhar e talvez o conselho ser um tiro que está saindo pela culatra. Não é interessante. A Flávia mandou pra gente a seguinte pergunta: me casei com uma pessoa que meu pai não gosta e por causa disso, hoje ele não fala comigo. Todas as vezes que eu encontro, ele nunca me atende. Sinto muito, isso me machuca muito, mas ele não aceita a minha união. O que eu devo fazer, doutor? Aí que tá. Talvez esperar o tempo, fazer o tempo dele, como a gente disse, né? Porque a gente talvez existem fases da vida da pessoa. A não aceitação, não gostar, mas aí vai vendo, vai convivendo, vai aprendendo, e o tempo vai ensinando e a pessoa vai se reaproximando, né?
ninguém que talvez tenha um coração tão duro pode aceitar uma situação como essa. Então talvez cabe a nossa amiga esperar um pouquinho, deixar o tempo acontecer. Porque talvez o que acontece, ela vai separar do marido para voltar para o pai, né? Agora ela está dividida. Então deixa o tempo, vai seguindo o coração e observando, porque vai ter brechas, vai ter lugares aí nesse momento que ela vai observar e que vai ser o momento de agir para talvez voltar a ter essa amizade do pai dela. O tempo também cura. Exatamente. A gente encerra aqui o nosso Vida Saudável de hoje. Agradecer a você que nos acompanhou muitíssimo obrigado a cada um que compartilhou, a quem mandou as perguntas pra gente. Quero ressaltar, se você quer mandar sua pergunta, mas não quer se identificar, também pode estar mandando. É sempre com muito prazer que a gente traz temas para você, assim como também nós gostaríamos de ter o seu tema aqui. Deixe a sua sugestão de tema para o nosso programa nas nossas redes sociais. DR Dr. Júlio Cazé? DR Júlio Cazé. Locutor Elaine Neves, pode procurar as nossas redes sociais, deixar lá no direct a sua dúvida. Doutor, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Elaine, pela oportunidade. E na próxima nós vamos ter, né, com certeza, temas aí importantes para a gente levar para as pessoas e gerar aquela reflexão, né? Vou roubar a frase do doutor. Não perca os próximos capítulos do Vida Saudável. Vamos em frente. Vamos em frente. Receitas para a vida. Receitas para a vida. Família não se escolhe. Já dizia um ditado, olhando um culpado para o problema que há. Família se vive, diz o filósofo que quer acreditar no que vier e o que deseja pensar. Essa família é muito unida, sim, porque família é assim. Vive, luta, se defende, mesmo quando se ofende, na hora de discutir. Problemas, toda a família tem. O que importa é a solução chegar. Basta realmente acreditar, ousar lutar, nunca desistir e no final o orgulho ter da família unida que há. De fato, família não se escolhe. Não se escolhe, se acolhe. Família se faz, se molda, se transforma, se repara, se transforma, se constrói todos os dias. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.